Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje a gente vai falar das minhas leituras de dezembro. Antes de mais nada, um feliz ano novo. Esse provavelmente não é o primeiro vídeo que sai aqui no canal, mas eu acho que eu esqueci de falar isso nos outros, porque eu gravei eles em 2023. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando mesmo em 2024. E, bom, em dezembro eu fiz muitas leituras, assim como em novembro eu consegui encher o meu mês de livros. Vamos já falar sobre isso, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Antes de tudo, quero mostrar os brinquinhos, como sempre, brinquinhos da Liberdade. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um brinquinho, assim, muito sutil, entendeu? Muito suave. Eu amo. Então, bora lá. O primeiro livro que eu li em dezembro foi, na verdade, em e-book, e se eu não me engano foi um conto, que se chama Gengibre Deu um Golpe no Natal. Ai, olha minha camiseta. É do Hades. É só isso. Enfim, foi um conto muito fofinho, um romance sáfico, bem leve, bem rápido, sobre duas garotas que acabam forçadamente passando o Natal juntas por conta de uma arte que o gatinho, o Gengibre, fez, né? E a família delas acaba passando o Natal juntas e elas acabam sentindo ali uma atração uma pela outra. E é uma história bem fofinha. Eu acabei dando 3 estrelas e meia, porque foi isso, foi fofinho, foi legal, mas é isso. Depois eu li o livro Entre Deuses e Maldições, do Wellington Oliveira, que é um amigo meu. E eu gostei muito do livro, ele é muito divertido. Eu vou deixar sempre aqui embaixo os livros que eu for citando. Tá disponível no Kindle Unlimited. E é uma fantasia com muita aventura, com muitas traições. Protagonista feminina forte, então tem todos os elementos ali que a gente já gosta em fantasias. E basicamente é a jornada de uma garota que vive em um prostíbulo. Será que eu posso chamar assim? As palavras estão me sumindo. E a mãe dela está muito doente, então ela acaba fazendo serviços meio que de cobrar as dívidas da dona desse prostíbulo em troca da mãe dela poder ficar ali se recuperando, né? Porque a mãe dela era uma das funcionárias ali do lugar, das mais desejadas, inclusive. Então esse é o começo da história que a gente encontra em meio a toda uma fantasia construída, onde, por exemplo, não podem haver gêmeos. Quando nascem gêmeos, um deles é morto, porque isso traria má sorte ao primeiro, né? Então, isso é bem importante nessa história. É um livro que se fecha só nesse volume mesmo. Uma história muito instigante, com bastante aventura. E vale a pena vocês darem uma olhada. É autor nacional, então vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Depois, também no Kindle, eu comecei assim meu mês todo em e-books. Eu li Lovelight Farms, da B.K. Borison, e eu dei 3 estrelas e meia. Também é uma história passada em uma fazenda de Natal. Então, eu queria muito ler livros assim que tivessem a ver com isso. Eu tava muito animada pra ler esse. Ele é um livro bem legal. Ele é um Friends to Lovers, que é assim, acho que o meu gênero, o meu clichê, a minha trope menos favorita, mas mesmo assim eu curti. Ele é levemente slow burn e o que me fez assim diminuir um pouco a nota é que ele é um Friends to Lovers, mas assim, eu acho que eles são amigos há 10 anos. Sabe quando você fica tipo, cara, os dois estão dando sinais que se gostam e ninguém faz nada há 10 anos? Sabe? Como assim? Não, sabe? Não tem uma dúvida, um negócio ali, não. Os dois pensando, ela não me quer, ele não me quer. Isso me estressou um pouquinho. Tipo, como a personagem principal era extremamente tapada, sabe? Mas o personagem é muito fofinho, a história é muito legal. E os personagens secundários também são muito interessantes. Faz parte de uma série, como a maioria dos romances que saem hoje, né? Faz parte de uma série de romances. Tem as capas mais fofinhas do mundo. E eu me interessei muito pelos casais que estavam de plano de fundo. Então eu quero continuar lendo os livros dessa série. Depois eu li um Junji Ito, fazia tempo, né? Eu peguei o Zona Fantasma, que é um dos mais recentes, inclusive, e um dos que eu mais gostei da capa. Olha, assim e assim. Achei ela super diferente, inclusive por dentro ela é muito diferente do padrão que Pipoca Nankin faz com os mangás, né? Então eu acabei dando 5 estrelas pra esse aqui porque eu gostei muito. As histórias que tem nesse aqui, a maioria eu não conhecia e fiquei extremamente assustada com algumas. De ficar marcado assim na minha cabeça mesmo alguns dos desenhos que ele fez aqui, e eu gostei demais desse volume, super vale a pena. É um dos que eu tô indicando assim mais no momento, sabe? Que tem as histórias mais legais, então vale muito a pena e eu amei essa capa. Depois eu já emendei, gente, e li, né, o Visões Grotescas do Junji Ito, que é um artbook do autor. Também dei 5 estrelas, obviamente, e olha esse trabalho do Pipoca Nankin, gente. Esse aqui é uma edição bem colecionador mesmo, olha, todo metalizado.
atrás é assim. É capa dura, num tamanho maior do que os que costumam sair pela editora, né? Mas é realmente, assim, um trabalho de edição de colecionador mesmo, pra você ter do autor. Por dentro ele tem a mesma edição, a mesma ilustração, né? Só que com esses tons mais apagadinhos, meio bege. Ó. Por dentro, a folha de capa também é meio metalizada. E é basicamente isso, gente. Artes do autor. Artes perturbadoras, as favoritas, as mais conhecidas. Ó. Não tem muito assim, né? São só várias e várias artes e no final tem ali um índice, né? Com todas elas. As primeiras páginas são dedicadas às obras mais conhecidas, então essa aqui já abre com Tomie. E aí a gente tem diversas das ilustrações dela, desde as primeiras, que são as mais diferentes, né? Ó. Então as primeiras partes são para esses personagens mais conhecidos. Tomie Uzumaki é a obra mais conhecida. Aí a gente já tem outros trabalhos, onde a gente tem outros personagens muito conhecidos, como o Swish. Já abri na página dele. Enfim, é um livro que está belíssimo. Eu amei essa edição. É realmente assim, um trabalho que é muito bonito de ver, sabe? De ficar folheando. No final tem uns em preto e branco também. Eles colocaram diversos tipos de folha também, sabe? É um trabalho muito impecável. No começo são páginas mais lisas, porque as imagens são coloridas. Aí no fundo, no meio até, tem imagens em preto e branco e a textura é um pouco mais áspera. Enfim, gente, lindo demais. Vale super a pena para quem já é muito fã do autor. Depois eu fiz a releitura de Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Eu já li esse livro, obviamente, né, por isso é uma releitura, mas faz bastante tempo e eu demorei muito na primeira vez que eu li. Demorei mais de ano, assim, pra terminar. Essa série eu sinto que eu acabei perdendo muitos detalhes. Aí eles lançaram essas novas edições que estão perfeitas e eu resolvi reler. Tá muito bonito. Todas elas vêm com um mini pôster transparente, mas esse em específico foi o único livro que eu não consegui comprar com o pôster, que era da Nihimia. Mas tudo bem, né? E, bom, gente, não tem muito o que dizer, né? É uma releitura, é uma fantasia com feéricos, é uma fantasia com bruxas, com dragões, com tudo que tem, poderes, uma personagem feminina forte, independente, cheia das tramas que só ela sabe, não conta pra ninguém. Tem romance, tem hot, então assim, tem tudo que eu gosto em um livro só. E eu sou muito apaixonada nessa série. Eu ainda prefiro a Kotar, porque eu gosto muito do romance. Mas quando se fala em fantasia, essa aqui é bem superior mesmo. Tem muita fantasia, acontece muita coisa nesse livro. Você chega, é o que eu falo pros meus amigos, que eu convenço a ler, que não adianta muito eu falar pra você ler o primeiro livro e tentar dar uma sinopse, porque onde começa e onde termina, parece que não é nem a mesma história, sabe? Começa num ponto com uma sinopse super simples, que é o que acontece aqui, uma competição entre assassinos, ladrões e etc, pra descobrir quem que vai ser o novo assassino do rei. E onde termina, parece que nem são as mesmas pessoas que começaram essa história. Então eu tenho um carinho muito grande por essa série, quero continuar a releitura e eu dei 4 estrelas. Não é assim o meu livro favorito realmente, mas é um livro muito bom. Depois eu li um romancinho que foi Amor, Teoricamente, da Ellie Hazelwood. Para esse eu dei 5 estrelas, eu gostei muito dessa história. Esse aqui vai falar da Elsie e do Jack. Eles são físicos, um é teórico, o outro prático. Enfim, o outro é outro tipo de físico experimentalista. Sumiu a palavra da minha cabeça, mas enfim, é isso. E ela tá tentando um novo emprego, porque ela trabalha como professora substituta, então não é um trabalho que paga muito bem, ela já tá há muito tempo ali, e ela gostaria de continuar as pesquisas teóricas dela. E ela tá tentando, então, esse novo emprego, e ela descobre que uma das pessoas que tá no comitê de escolha, né, pra saber se ela vai ou não conseguir esse emprego, é o Jack, que é um físico experimentalista, enfim, a pessoa que lida mais com a parte prática da física e que foi uma pessoa que, inclusive, fez os físicos teóricos passarem por momentos difíceis quando ele publicou, né, assim, meio que num jornal, o maior jornal de física teórica, ele publicou um artigo que foi aceito pelos bambambãs ali do jornal e foi publicado, sendo que ele era totalmente falso e errado, então só meio que fingindo que era certo, acabou passando pelos critérios e com isso ele meio que quis provar que a física teórica, ele meio que deixou provado que a física teórica não era tão boa assim, já que é só teoria, não tem nada provado, tanto que o artigo dele passou. Então a Elsie já odeia muito ele por isso e acredita que ela não vai conseguir um emprego, já que, né, é ele que tá ali
admitindo as pessoas e ela é uma física teórica. Além disso, a Elsie, para ganhar dinheiro nos tempos vagos, né, no que ela tem ali para poder complementar a renda, ela trabalha num tipo de aplicativo onde ela finge ser namorada das pessoas. Então as pessoas contratam ela, não para serviços sexuais nem nada, mas sei lá, um encontro de família, um casamento, leva ela como se fosse namorada, e aí ela faz um papel. E uma das pessoas para quem ela já fez esse papel mais de uma vez, e que até se tornaram assim meio que amigos, é o irmão do Jack. Então quando ele chega lá pra entrevista, né, que é meio que um jantar com todas as pessoas que vão estar nessa bancada de aprovação do emprego, e com a Elsie, ele reconhece ela como a namorada do irmão que dizia ser bibliotecária na família, né? Então ela criou um personagem ali onde ela era bibliotecária. E ela tá lá e ele fica... O que está acontecendo? Então é um livro muito bom, muito gostoso. Eu amei esses personagens, fiz várias marcações. E eu acho que, assim, de todos os livros da Ellie, esse aqui tá muito sendo o meu favorito. Ele tá ali pau a pau com o amor, com a hipótese do amor, mas eu acho que a hipótese do amor até perde pra ele. É que foi o primeiro, e eu tenho um carinho muito grande pelo Adam e pela Olive, que inclusive aparecem nesse livro, eles são amigos. Mas eu tô, assim, muito apaixonada nesse livro aqui. Eu acho que ele total virou meu favorito da autora. Ainda tô muito debatendo ali, tipo, será que esse aqui virou um favorito? Mas eu acho que não, sabe? Mas, cara, ela ainda tem os mesmos clichês e tal, mas eu senti uma evolução na escrita dela. Então, depois eu li Jogos de Herança, da Jennifer Lynn Barnes. Esse aqui vai falar de uma garota, esqueci até o nome dela, Avery Grams, que um dia ela é chamada pra leitura do testamento de um cara que ela nunca viu na vida e descobre que esse cara deixou toda a herança dele pra ela. Então, do dia pra noite, ela fica podre de rica. Ela não tem muito contato com o pai. A mãe, se não me engano, faleceu. Ela tem uma irmã ali postiça, né? Uma irmã por parte de pai. E essa irmã vai com ela pra casa desses caras, que são os Hawthorns. Tem 4 netos, suas mães, todos eles moram nessa casa. E pra ela ter acesso à herança, ela tem que morar durante 1 ano nessa casa. É a única condição. E ela não pode expulsar essa família, né? Os Hawthorne que já estão lá e que ganharam merrecas da herança do avô. Ela não pode expulsá-lo se não tiver um motivo muito plausível e direto contra ela, sabe? Então ela tem que morar lá. Esse cara que ela nunca viu na vida, ele amava puzzles, então tem várias passagens secretas pela casa, várias pistas espalhadas, e ela e alguns desses netos, né, acabam se juntando para descobrir por que ela tá com toda a herança. Ao mesmo tempo, alguns dos irmãos não gostam dela, porque foi ela que entrou lá de repente, então achando que ela é uma vigarista, né, que ela, sei lá, chantageou o avô ou fez alguma coisa do tipo. Enfim, é um YA com mistério, uma leve pitada de romance. E eu finalizei ele com 3 estrelas. Eu gostei do livro, o mistério é muito legal, o final do livro é bem intrigante, tem uma boa ponta, assim, pra trazer pro próximo livro, mas eu achei realmente muito jovem, e me estressei um pouco com os personagens, e achei que o foco aqui do livro foi em personagens que eu não curtia tanto, que era o tal do Jameson, né? Ele foi o irmão que teve o maior foco aqui nesse livro, sendo que ele era o que eu menos queria saber, o que eu menos gostei e o que eu menos me importava. Então foi uma leitura penosa nesse sentido de focar muito nesse personagem, enquanto eu queria saber dos outros. E claramente, assim, um livro que bem mediano pra mim, porque eu li ainda em dezembro, deixa eu ver que dia, 22, então faz 10 dias que eu li esse livro, e eu já esqueci até o nome dos personagens. Eu não sei se eu vou continuar lendo essa trilogia. O final do livro deu, assim, uma intenção, uma coisa que eu fiquei interessante, uma coisa que, na verdade, eu já desconfiava em partes, mas... porque, assim, também o livro não é muito surpreendente. Tem coisas, assim, bem interessantes no final, mas... enfim, mediano, gente. Eu esperava uma coisa muito, muito, muito espetacular. Tamanho, o hype que tem esse livro nas redes sociais, e não foi o que eu recebi, então, mediano. Depois eu também li Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, foi o meu primeiro livro da autora, tinha muita curiosidade de conhecer a obra dela, e esse foi o escolhido. Eu levei muito tempo, eu levei um mês inteiro para ler esse livro, porque eu não sabia que ele era escrito em forma de fluxo de consciência, então demorei muito tempo para conseguir engatar nesse livro. É um livro muito legal, a escrita da autora é bem gostosa, é bem fluida, apesar de ser nesse ritmo, depois que você pega o jeito, vai embora. Eu fiz várias marcações e várias anotações, inclusive, então eu escrevi no livro mesmo, porque tinha horas em que eu precisava conversar com o livro, e foi isso que eu fiz. Então é uma leitura bem gostosa, mas terminei ele com 3 estrelas também? Sim, 3 estrelas, porque esse livro se encaixa no tipo de clássico que eu não consigo gostar ou me apegar muito, que talvez, sei lá, não entendo, enfim, não é o meu tipo de clássico favorito, que é livros sobre cotidiano em que nada acontece.
sabe? Então, tipo, é só um dia na vida de uma mulher classe alta, cheia de suas futilidades, etc. Narrando um dia na vida da Clarissa Dalloway, onde ela vai dar uma festa no final do dia, e ela tá organizando essa festa. Enquanto isso, a gente vai também passando por outros personagens que a conhecem ou que passam ali pela região onde ela está. E o personagem mais interessante desse livro pra mim é o Septimus, que é um ex-soldado, e ele tá passando por muitos traumas por conta dessa parte da guerra, traumas psicológicos. Ele fala muito de suicídio, ele vê coisas, ele ouve coisas, e a gente tá acompanhando ali ele e a mulher dele, os dois pontos de vista, tentando se entender, ela tentando salvar ele, resolver a situação dele, porque ela se mudou, se eu não me engano, da Índia, exclusivamente para se casar com ele e morar em Londres com ele, então ela tá totalmente sozinha ali no círculo social. E ele tá cada vez mais fechado e com essas ideias suicidas. Então esse era o personagem mais interessante, onde eu sentia que tava realmente acontecendo alguma coisa. Do outro lado eram somente memórias dela com os amigos antigos, a gente sabe um pouco dos amigos. E não é que tipo é chato ou é ruim, só é muito banal e não é o tipo de livro que eu costumo curtir tanto, sabe? Estilo Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu também não gostei daquele livro. Eu acho que eu dei 3 estrelas ou 2 pra ele também, porque não é o tipo de gênero de história que eu gosto, de nada acontece, é só um dia a dia. Então gostei da escrita e quero ler mais coisas da autora. Eu tenho outro livro dela aqui, eu acho que é O Farol, não sei se também é Fluxo de Consciência, mas quero ler outras coisas dela pra ver como fica a minha opinião, se é uma coisa só desse livro ou se talvez a autora realmente não é pra mim. E é isso, mas tá lindo aqui. Aí realmente, assim, agora foi, assim, última semana do mês. Eu terminei 2 livros no dia 27 e um no dia 30. Então, eu li Destinado, da Karina Risse. Esse é o 3º livro da série de Perdida, que, se não me engano, tem 6. E, obviamente, a gente continua seguindo a história do Ian e da Sofia. Não posso falar muito desse livro porque ele é uma sequência. O livro Perdida é um livro de viagem no tempo. E no segundo livro a gente não tem tanto esse tema de viagem no tempo, mas aqui esse tema volta. E, infelizmente, esse livro aqui, eu acho que eu também acabei ele com 3 estrelas. Foram leituras bem medianas, porque ele foca especificamente, explicitamente, totalmente no plot de perda de memória. Eu não gosto desse plot. Eu também sou uma pessoa que depende muito pra gostar do plot de viagem no tempo. Eu não gosto de vai e volta, vai e volta. Esse não era o caso, mas aqui tinha isso de perda de memória. Então começou muito bom, porque o livro é narrado do ponto de vista do Ian, então isso deu um refresh assim na série muito bom. E foi legal ver as memórias dele, ver o ponto de vista dele de coisas que a gente viu nos outros livros, mas esse negócio de perda de memória e ficar repetindo essa coisa, batendo na mesma tecla, se prolongou demais. E no final do livro eu já tava um pouco de saco cheio, só querendo que as coisas se resolvessem, porque era óbvio que ia resolver. E eu acho que, até muito por isso, eu acho que se estendeu demais. Não é uma coisa que a gente ficava, meu Deus, e se esse negócio da perda de memória for pra sempre, o que vai acontecer? Já era uma coisa que não se espera, você já espera que as coisas vão dar certo. Então por isso eu achei que estendeu demais. E daí 3 estrelas foi o meu menos favorito até agora dos 3 livros que eu li. Mas, obviamente, quero continuar a série. E gostei muito do livro nesse sentido de ter sido narrado pelo Ian. Foi bem legal, assim, ver o ponto de vista dele e o estilo de narrativa dele. No mesmo dia, um pouco mais tarde, eu terminei A Cor Púrpura, da Alice Walker. E esse livro, meu Deus, ele é muito forte, ele é muito pesado, mas é incrível. Leitura obrigatória e um ritmo de leitura muito bom. Eu li ele bem rápido também. Fiz várias marcações também. E ele vai falar da Cilly, não sei se é assim que fala, mas é assim que eu imaginei, que é uma jovem negra, nascida da pobreza e em uma cidade segregada. A primeira coisa que a gente vê, esse livro já me impactou logo na primeira frase, pois começa assim: é melhor você nunca contar para ninguém, só para Deus. Isso mataria sua mamãe. Isso é como se fosse uma memória. E aí a gente abre pra narrativa que começa com: querido Deus, eu tenho 14 anos. Ela é uma menina negra, sem estudo, então mostra muito isso no estilo de escrita dela, porque ela escreve tudo errado. Enfim, eu sempre fui uma boa menina. Quem sabe o senhor pode dar um sinal para eu saber o que tá acontecendo comigo. Basicamente foi isso, né? Vamos dizer assim. E aqui ela também já descreve, então, nessa primeira página, né? Logo depois dessa frase super impactante de ela começar realmente a falar só com Deus, porque senão isso mataria a mãe dela. Ela já descreve o primeiro abuso sexual que ela sofreu. Então, assim, né? Logo na infância, ela é abusada, ela acaba engravidando, acaba tendo bebê e esse bebê é levado embora pelo abusador. Ela engravida de novo, tem outro bebê e a mesma coisa acontece. Enquanto tudo isso, ela continua ouvindo o quanto ela é feia, o quanto ela é inferior, o quanto ela é burra, e em determinado momento ela é dada de casamento, assim, pra outra pessoa, uma pessoa extremamente abusiva, assim como esse abusador que ela já tinha em casa. E aí a gente vai seguindo sempre ela, né, mandando cartas pra Deus,
tentando entender o que tá acontecendo com a vida dela, sempre obedecendo, sempre de cabeça baixa, sempre sofrendo muito. Eu senti que Torturado, por exemplo, bebeu muito da fonte dessa autora, porque é muito similar a seu estilo de escrita e eu gostei muito. O livro é muito rápido de ler, mas às vezes você só tinha que fechar o livro e respirar, porque as coisas que acontecem aqui são, tipo, absurdas. Mas, enfim, aqui é um livro de cotidiano e de coisas acontecendo no dia a dia. Mas coisas acontecem, sabe? É interessante de ver, realmente tem uma densidade maior do que eu encontrei, por exemplo, em Mrs. Dalloway, sabe? Que tem uma profundidade no livro e acontecimentos realmente impactantes. E nesse caso eu gosto. Então, a narrativa foi muito incrível, o livro é muito bom. E eu finalizei ele com 4 estrelas. Não foi 5 estrelas somente pelo feeling, sabe? Eu não terminei, tipo, meu Deus do céu, mas eu terminei muito reflexiva, pensando muito nesses personagens e até com saudade dessa escrita. Eu não conheço muito da autora, eu vou até pesquisar se ela tem outros livros publicados, porque assim, a escrita dela foi a coisa que eu mais gostei nesse livro. O ritmo é muito gostoso, é realmente assim, gostoso de ler, apesar de ser um tema tão forte. Então, vale muito a leitura. E aí, no dia 30, eu terminei um livro e foi assim... Eu comecei ele no dia 29 e terminei no dia 30, pra dizer a verdade. E foi favorito. Então, quando eu digo pra vocês que eu não gosto de fazer vídeos de melhores e piores do ano em dezembro, é por conta disso. No penúltimo dia do ano, eu ainda favoritei um livro, que foi Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Eu entendo o hype. Eu tava com medo de ser muito YA, né? Porque é uma romantasia. Mas eu achei que talvez fosse jovem e tal, mas não é muito jovem, não. Não tem cena de sexo nem nada do tipo. Tem muito, assim, suave por cima, nada muito explícito. Mas tem bastante romance. E vai falar de 2 personagens, a Iris e o Roman. Eles trabalham em um jornal juntos. E é um mundo onde tá acontecendo uma guerra entre 2 deuses. Não são deuses gregos ou nem sei o que, mas, enfim, deuses lá que existem, que é o Daker, acho que é assim que se fala, Daker. E o nome dela eu sempre esqueço. Enfim, essa outra deusa. E eles estão trabalhando nesse jornal. O irmão da Iris foi pra guerra lutar do lado da deusa, porque ele ouviu uma canção, é como se ela chamasse, ela é a deusa meio que da música. E por meio das canções ela acaba chamando esses jovens pra lutar do lado dela. E eles vão, e o irmão dela é uma dessas pessoas que vai fazer isso. E na partida dele, a mãe dele fica totalmente desolada, entra numa depressão, entra em uma bebedeira profunda, e aí eles têm que tomar conta da casa. Uma das promessas que ela fez pra ele, inclusive, é que ela não ia largar a escola, mas não tem como se não tem ninguém pagando as contas. Bom, vamos lá, acabou a bateria, então talvez fique estranho aqui o vídeo, mas vamos lá. Enfim, ela fez essa promessa pro irmão, mas não teve como. E aí lá, nesse jornal onde eles trabalham, o chefe tá oferecendo meio que um cargo de... Eles estão como júnior e eles estão concorrendo juntos, né, a Iris contra esse Roman, a uma vaga de colunista. Então eles são rivais. O interesse dela é ter dinheiro, conseguir sustentar a mãe, etc. O interesse dele é que o pai é um cara muito poderoso e muito possessivo, e que ele cometeu, o Roman fez alguma coisa no passado dele que perturba muito ele, que ele acredita que por conta disso ele deve tudo à família dele e deve obedecer cada coisa que o pai quer. E uma das coisas que o pai quer é que ele consiga essa posição de colunista. Então eles estão ali como rivais. Além disso, o que dá a liga dessa história, vamos dizer assim, é que a Iris, ela tem então uma máquina de escrever em que ela começa a digitar, redigir, né, cartas pro irmão dela na linha de frente, que ela nunca manda, né, ela meio que coloca ali no armário e deixa pra lá pra um dia tentar enviar ou encontrar ele, enfim, ela escreve e vai jogando pra lá. E essas cartas começam a sumir. Isso já faz um bom tempo que essas cartas estão sumindo e ela acredita que as cartas estão indo pra ele de alguma forma mágica, né, que algum deus ouviu as preces dela e tá enviando essas cartas pro irmão, porque ele prometeu que só não escreveria pra ela se ele morresse, e ele nunca escreveu. Então ela tem essa certeza de que ou ele morreu ou alguma coisa muito ruim aconteceu. E essas cartas sumindo dão essa certeza pra ela. Porém, um dia a carta é respondida, e ela é respondida somente com "eu não sou seu irmão". E aí ela fica, meu Deus, quem que tava recebendo minhas cartas? E aí o que acontece? O próprio livro já diz pra gente que quem tá recebendo essas cartas é o Roman. E ele sabe quem é que tá enviando essas cartas. A Iris não sabe quem tá recebendo e respondendo, mas ele sabe quem é ela e continua escrevendo. E aí que a gente vai ter a ligação dos dois. É incrível esse livro, a escrita é muito gostosa, os personagens são muito cativantes, o pano de fundo de guerra e dos deuses é extremamente interessante. E eu tô apaixonada por esse livro, 5 estrelas, favoritado. Ele é parte de uma duologia, então aqui quando o livro termina, ele acaba de uma maneira... Eu tava até com medo de terminar, né, porque as pessoas falam que esse livro
é de morrer de chorar e tal. E na verdade eu não chorei com o final, eu chorei um pouquinho antes, assim, de emoção, de ai meu Deus, sabe? E o final mesmo, eu só fiquei tipo, esperado. Nesse cenário e nas coisas que estavam acontecendo, era esperado o que acontece no final, mas ainda assim é um peso no coração de já querer continuar essa série, né? A duologia acabou de sair lá fora, enquanto no Brasil o primeiro livro acabou de sair. Então vai demorar um pouquinho aí pra chegar o segundo. Não sei se eu vou esperar, vamos ver. Esse livro aqui, gente, em específico, né, essa edição da editora Out está perfeita. Ele é um livro capa mole, ele é muito gostoso de ler porque ele é molengo, ó. Eu amei esse livro, molengão, é muito confortável, muito delícia de ler, muito cheiroso. E a edição em si está magnífica. Ela tem o corte de página todo bonito, ó. Perfeito, gente. Então, favoritadíssimo, e eu ainda estou, assim, pensando muito nesse livro, sabe? Eu quero abraçar esses personagens e reler. Eu acabei de terminar e eu já gostaria de reler, porque eu não sei explicar. É muito gostoso e é muito lindo, e eu completamente entendi o hype, porque todas as pessoas estão falando dessa história. E eu queria muito ver algumas fanarts, mas eu tenho medo de já pegar spoiler do segundo, porque já saiu, né? Enfim. É isso, gente. Esses foram todos os livros lidos em dezembro. Neste momento é dia 2 de janeiro, já estou lendo os livros de janeiro. Mas precisava finalizar aí, né, essa história de leituras ainda de 2023. Ainda tem alguns vídeos sobre o assunto pra fazer, né, pra realmente entrar de cabeça em 2024. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!